Olá, que a graça preciosa do Senhor Jesus e a maravilhosa bênção dele seja sobre a sua vida. A paz do Senhor, que excede todo entendimento, guarde a sua vida, toda a sua família e que o nome do Senhor em todo o tempo seja exaltado e glorificado. Oramos e abençoamos para que o seu lar seja um local de adoração e que a bênção do Senhor seja multiplicada sobre a vida de todos vocês. Eu sou o pastor Ciro Eustáquio, sou um dos pastores da Igreja Batista Getsemane e juntamente com a minha esposa, a pastora Yara Diniz, nós lideramos o Ministério Edificando Novo Lar, que tem como missão edificar lares e discipular famílias para a glória do Senhor. Queremos conversar um pouco com vocês neste momento, falando a respeito das responsabilidades que Deus tem atribuído para o homem no decorrer do tempo. Interessante que antes mesmo do homem ser criado, quando o Pai, juntamente com o Filho e o Espírito Santo, naquela Assembleia Solene, ele disse o seguinte: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e etc. Interessante que depois ali no versículo de número 8, a Bíblia diz que plantou no versículo 8 do capítulo 2 de Gênesis, e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. E o complemento dessa responsabilidade está no versículo 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Então nós observamos, queridos, que mesmo antes do homem macho ter sido criado, ter sido formado, Deus lhe deu uma responsabilidade. E nós observamos que Deus ele tem muita coerência, Deus é muito organizado. E na história do povo de Israel, na história da humanidade, Deus sempre escolheu um homem, uma pessoa, para cuidar, para fazer uma missão. Por exemplo, quando ele falou com Abraão, e disse para Abraão sair da sua terra, da sua parentela, e ir para uma terra que ele lhe mostraria, e faria de Abraão uma grande nação. Então o plano de Deus no tocante ao povo de Israel começou exatamente com Abraão. Deus deu essa missão, essa responsabilidade para Abraão. No tempo que o povo de Israel estava aprisionado, escravizado no Egito, Deus também decidiu que ele faria uma grande obra através da vida de um homem para libertar o povo de Israel. E quem Deus escolheu? Deus escolheu Moisés. E assim nós observamos todos os fatos ocorridos na Bíblia, na palavra de Deus, no tocante a nós homens, né? Então a responsabilidade que o Senhor tem dado para nós homens. Chegando já no Novo Testamento, nós encontramos na carta de Paulo aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo 11, versículo 3, exatamente uma definição muito interessante sobre o papel do homem no seu relacionamento familiar. O texto diz assim: quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo o homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. A ordem é muito clara. Deus é o cabeça de Cristo, o homem é o cabeça da mulher, e Cristo é o cabeça do homem. Para que nós possamos exercer este papel e cumprir essa responsabilidade com fidelidade, com perfeição, da maneira como o Senhor deseja, faz-se necessário que nós deixemos que Jesus seja o nosso cabeça. O que é deixar Jesus ser o cabeça do homem? É nós estarmos, assim com Jesus. É nós orarmos, é nós investirmos um tempo na nossa vida em oração, é nós não termos preguiça de orar, é nós realmente termos essa consciência da necessidade que nós homens temos de estreitar essa comunhão com o Senhor Jesus através da oração. E outro ponto para deixar que Jesus seja o nosso cabeça é com a leitura da Bíblia, a palavra de Deus. Interessante que muitos homens têm uma boa desculpa para não ler a Bíblia. Diz que às vezes vai deitar muito tarde, então quando vai deitar já está muito cansado e não consegue ler a Bíblia. Outros dizem que levantam, além de deitar tarde, levantam-se muito cedo e não encontram um tempo para ler a Bíblia. Olha, meu irmão, nós precisamos encontrar um tempo na nossa vida para fazer a leitura da Bíblia, porque é para ser assim com Jesus
Jesus, para deixar que Jesus seja o nosso cabeça, faz-se necessário que nós o conheçamos. A Bíblia diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então que você tenha um desafio, o primeiro desafio dessa ministração é que você deixe que Jesus seja o seu cabeça, que você possa mesmo permitir que o Senhor edifique a sua casa, mas somente será possível quando você ler a Bíblia, quando você orar e quando você ter essa comunhão íntima com o Senhor Jesus, porque aí você vai ter condição de amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, porque além de você ter a mente de Cristo, você vai ter o amor que Jesus tem por você e você vai ter esse mesmo amor pela sua esposa. Mas tem algumas outras responsabilidades muito interessantes que eu quero chamar a atenção de vocês e eu gostaria que vocês, homens, pudessem até anotar, se for preciso, para que vocês não se esqueçam dessas responsabilidades. A primeira delas fala sobre o exercício do ministério sacerdotal. No livro de Jó, no capítulo 1, versículo 5, está escrito: decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus. Olha que interessante essa preocupação de Jó, porque depois que os seus filhos ofereciam banquetes, aquelas festas, Jó tinha preocupação de chamar os seus filhos, e ali ele os santificava e oferecia sacrifícios, e ele se levantava de madrugada, oferecendo sacrifícios e holocaustos a Deus, dizendo: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus. Então aqui Jó nos dá um primeiro exemplo da responsabilidade do homem no tocante ao ministério sacerdotal. Como homem, como cabeça do lar, eu quero te dizer que nós temos a missão, nós temos a função de ser intercessores da nossa família. Muitos homens acham que o papel da intercessão ele está destinado basicamente à mulher. Tudo bem que a mulher é auxiliadora idônea, é aquela pessoa que ora, normalmente as mulheres até são mais de oração do que os homens, e as mulheres cumprem muito bem e fielmente este papel de serem intercessoras dos seus maridos, dos seus filhos, e elas estão certíssimas em agir dessa maneira. Também, da outra forma, da mesma forma, nós homens precisamos entender de que nós somos o cabeça do nosso lar e o sacerdote, nós precisamos de orar. Então, algumas formas práticas de nós orarmos, de nós exercermos esse ministério sacerdotal, é exatamente nós fazendo o culto doméstico, orando com a esposa, orando com os filhos, nós ministrando a palavra, que vai ser o próximo ponto, a próxima responsabilidade, mas ainda enquanto sacerdotes, existem algumas outras atitudes que nós podemos ter. Você que já tem filhos, olha, quem é que coloca os seus filhos para dormir? Quem coloca a criança na cama? Geralmente é a mamãe que vai e faz as crianças dormirem. Não tem problema a mamãe fazer a criança dormir, mas se você puder, se você tiver condição, se você tiver essa habilidade, coloque também o seu filho para dormir. E ore todas as noites. Todas as noites antes de você ir para a cama, você precisa orar com os seus filhos, preferencialmente enquanto eles estiverem acordados, porque vai ficar muito marcada na vida do seu filho a presença do papai ali no seu leito de descanso e o papai orando com o seu filho e ministrando para que ele possa ter uma boa noite de descanso. Se por acaso você chegar na sua casa e os seus filhos já estiverem dormindo, não tem problema. Você vai lá, impõe as mãos sobre o seu filho e você vai orar, vai ministrar e vai ser uma grande bênção na vida do seu filho. Observamos que existem muitas crianças que têm problema de terror noturno, problemas de insônia, é porque os seus pais, eles não cuidam, e digo assim, os pais, às vezes nem a mãe ora com a criança. Então, mesmo que a sua esposa, que a mamãe ore pela criança, você também, papai, no papel de sacerdote, você precisa ir lá, impor as mãos na cabeça do seu filho e você vai orar. Por exemplo, vocês estão em casa e vão sair. E todos vão sair, vão para a igreja, por exemplo, vão para a escola, vão para o trabalho, vão passear. Olha, não saia de casa sem orar. Adquira o hábito de nunca sair de dentro da sua casa
sem que você ore, sem que você possa mesmo assim colocar diante do Senhor exatamente a vida de vocês, aquele tempo que vocês estarão fora de casa. Ah, o papai vai sair sozinho, a esposa com as crianças vão ficar em casa. Tudo bem, ore também. Você vai orar porque a sua esposa vai ficar em casa com os seus filhos. Então ali você vai ministrar, pedir que o Senhor guarde-os, livre-os de todo mal, os abençoe naquele dia e ao mesmo tempo você vai orar por você, para que o Senhor te leve em paz e segurança para aquele dia de trabalho, te abençoe, confirme também as obras das suas mãos e seja uma grande bênção para a sua vida naquele dia. Por exemplo, se o seu filho vai sair, você está em casa e você pede o seu filho, por exemplo, aí no supermercado, logo na esquina, ora com ele também. Não, pastor, mas é logo ali na esquina, é bem pertinho, não tem problema. Sabe, você também precisa orar ali. Você já ouviu a história de alguém que saiu de casa para ir pertinho mesmo ali da sua casa e nunca mais voltou? Os dias são maus. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. E como sacerdote da nossa família, nós precisamos ter esse entendimento. Nós precisamos exercer este ministério sacerdotal. A Bíblia diz: orai sem cessar. Orai sem cessar. Orai sem cessar. Ore, homem. Ore, marido. Ore com a sua esposa. Ore com seus filhos. Não deixe que o dia vire quando você vai deitar com a sua esposa sem que você ore com ela. Você também precisa orar com a sua esposa, precisa ministrar ao coração dela. Olha, uma coisa que eu digo é o seguinte: de todas as responsabilidades que o homem tem, a principal responsabilidade que nós homens temos é de sermos o líder da nossa casa. Você pode ser um empresário, pode ser o dono de uma grande empresa, você pode ser um gerente, pode ser um diretor, pode ser até mesmo um presidente da República. Mas a maior responsabilidade que você tem na sua vida é você cuidar da sua casa. Você pode ser até um pastor. Pastor, não importa quantas ovelhas você tem, mas eu quero te dizer que as ovelhas mais valiosas para você, as mais importantes, aquelas de quem você precisa cuidar com mais zelo, mais carinho, é a sua casa, é a sua família. Deus vai requerer de nós, homens, o que nós fizemos com a nossa família, como é que nós caminhamos. De nada adianta nós sermos muito bem-sucedidos no nosso trabalho, na vida política, até mesmo como líderes evangélicos, como pastores, como diáconos, como obreiros, mas se na nossa casa a situação não está caminhando da maneira como o Senhor deseja. Continuando aqui como no papel do ministério sacerdotal, tem uma segunda parte, que é referente à unção com óleo e à imposição de mãos. A Bíblia diz no livro de Tiago, capítulo 5, versículo 16, muito pode por sua eficácia a súplica dos justos. E também no versículo 5, capítulo 5, versículo 14, diz assim, está alguém entre vós doente? Chama os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre eles, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. Isso aqui é uma orientação para a igreja do Senhor. Mas na sua casa, você, homem, como cabeça do lar, o sacerdote, você precisa orar. Você precisa ter lá o seu óleo da unção, você vai ministrar, você vai impor as mãos sobre a vida da sua esposa, dos seus filhos. Não há necessidade, eu não sou o contrário, que você chame aqueles irmãos, aquelas pessoas que Deus tem usado e tem dado um dom especial de cura, de orar pelos enfermos. Não tem problema nenhum você chamar essas pessoas para orarem por você. Mas, homem, olha, Deus deu a cada um de nós autoridade, fez de nós líderes na nossa casa e nos deu a responsabilidade. Então, como sacerdote, eu preciso na minha casa ter o óleo, ungir a minha esposa. Quando os nossos filhos eram solteiros, eu os ungia, ministrava sobre eles, e ainda hoje eu unjo a minha esposa, imponho as mãos sobre ela e ministro e profetizo sobre a vida da minha querida esposa. Então, que você possa efetivamente ter esse entendimento de como sacerdote, você primeiramente ser o intercessor, em segundo lugar, você fazer a imposição de mãos, Impõe as mãos e você também ungir com óleo. E a Bíblia diz, muito pode por sua eficácia a súplica do justo.
Se você quiser chamar alguém para orar na sua casa, vai ser muito bem-vindo, mas às vezes não vai ter ninguém para ir na sua casa. Então o que você vai fazer? Você vai orar. Em todo o tempo você ora e você ministra. Outra coisa também, a hora da refeição. É importante que você adquira o hábito de todos juntos ao redor da mesa, assentem-se todos lá. Nós sabemos que pelo ritmo corrido de vida que nós temos hoje, muitas vezes não é possível a família reunir toda, né? Mas no dia que todos podem se reunir ali, então que vocês se assentem ao redor da mesa, não deixa alguém no sofá, no quarto, não, todos juntos na hora da refeição e orem juntos. E você, homem, papai, marido, o sacerdote do lar, você deve conduzir esse momento de oração. É lógico que você, em alguns momentos, você pode dar oportunidade para sua esposa, para os seus filhos orarem. E na ausência do marido, quem assume toda a responsabilidade vai ser exatamente a esposa, que também tem essa autoridade diante de Deus, a autoridade delegada pelo Senhor. Mas lembre-se, homem, você é o cabeça do lar. A outra responsabilidade que Deus nos deu, queridos, é de sermos o profeta. O profeta. Bom, quem é o sacerdote? O sacerdote é aquele que apresenta a sua família ao Senhor, ok? Profeta. Profeta é aquele que apresenta Deus para a sua família. Olha que interessante. Então nós apresentamos a nossa família ao Senhor e nós também apresentamos Deus para a nossa família. No livro de Deuteronômio, capítulo 6, o versículo 7 diz assim: Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Os versículos anteriores, você observará que ali está escrito: essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, né? E aí vem esse versículo 7. Alguns homens acham muito difícil exercer esse papel de ser o profeta na casa. Às vezes você tem até menos conhecimento da palavra de Deus e até mesmo menos experiência com a palavra de Deus do que a sua esposa. Então muitos homens se abdicam de ministrar a palavra e delegam essa responsabilidade para a sua esposa. Não tem problema nenhum, tá? Você permitir que a sua esposa, uma vez ou outra, no culto doméstico, ministre a palavra, mas, homem, a responsabilidade é nossa, como profeta, de apresentar a nossa família para o Senhor. Por isso que eu disse da importância que há de nós, homens, deixarmos que Jesus seja o nosso cabeça. Então, quando Jesus se torna o nosso cabeça e quando nós investimos na leitura da Bíblia, quando nós investimos em oração, nós vamos ter essa tranquilidade, que teremos conteúdo. Muitos homens não conseguem ministrar a palavra porque para eles falta o conteúdo. Mas por quê? Porque não lê a Bíblia, porque não lê a palavra do Senhor. Então, como profeta, nós precisamos trazer para a nossa família um ensinamento. E olha que interessante, a Bíblia diz também que nós devemos aproveitar os momentos, tanto ao levantar quanto ao deitar. Mas olha só que interessante. A Bíblia também nos fala que nós devemos aproveitar os momentos quando estamos andando pelo caminho. Me recordo que quando os nossos filhos eram crianças ainda, e nós tínhamos muito hábito de sair assim, em férias, viajando, indo para a praia, e nós íamos de carro. E ali a gente saía, nós viajávamos, cantando, era um momento assim muito gostoso e muito agradável. E nós aproveitávamos aquele tempo para ministrar a palavra de Deus ao coração dos nossos filhos. Quando nós vimos assim uma planta muito bonita, uma flor muito bonita, um ipê amarelo, por exemplo, então nós mostrávamos para eles e falávamos assim, bom, olha, quem é que criou? Aí eles diziam, Isabela e Alexandra, foi o Papai do Céu quem criou, foi Deus quem criou. Depois nós avistarmos ali um grande pasto cheio de gados, muitos animais bonitos. Aí perguntávamos para os nossos filhos, olha só que bonito aquele tanto de animais. Quem é que criou aqueles animais? Foi Deus quem criou. Andando pelo caminho. Aproveite para ministrar ao coração do seu filho, para ministrar ao coração da sua filha. Ministre mesmo em todo o tempo como profeta e ele vai aprender muito com os seus ensinamentos. Então, recapitulando aqui, Deus nos colocou como cabeça do lar,
nós somos o líder da nossa casa, o homem é o cabeça da mulher, mas nós temos que ser encabeçados por Jesus, direcionados por Jesus, para que nós tenhamos a mente de Cristo, para que nós possamos prosseguir e termos condições e aptidão e capacidade. Bom, a capacidade o Senhor já nos deu, mas conteúdo para que nós sejamos também sacerdotes e profetas. Tem mais uma responsabilidade que Deus nos deu, que é a responsabilidade de provedores. No suor do rosto comerás o teu pão. Gênesis 3:19. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Salmo 128, versículo 2. Ao homem, Deus ordenou que cultivasse a terra, que lavrasse a terra, e através do esforço, do trabalho dele, ele poderia ganhar o seu sustento. Nós sabemos que a realidade hoje, muitos homens não conseguem ter um sustento suficiente para a provisão de toda a sua casa. E esses homens precisam, então, de contar com o auxílio da esposa no tocante a trabalhar, para que ela também possa ajudar com a sua renda. Não tem problema nenhum, eu sou totalmente favorável às mulheres, às profissionais liberais. Vocês estudaram e vocês merecidamente ocupam cargos relevantes, têm lá o seu trabalho e ganham o seu salário. Também, mesmo que não seja assim uma profissional liberal, você, seja lá que for a sua ocupação mulher, você sempre será valorizada e você está se dispondo a ajudar o seu marido. Mas é importante, homem, que você entenda o seguinte: a missão de ser o provedor da casa, ela foi dada para nós homens. A missão do sustento do lar, o aspecto financeiro, Deus deu para nós homens, porque Ele disse, no suor do rosto comerás o teu pão. E o Salmo 128, o salmista começa a falar a respeito do homem. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. E o versículo 2 diz, do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Sabemos que a Bíblia fala, inclusive, da mulher virtuosa, que se levantava pela madrugada e que trabalhava, Nós sabemos de tudo isso, mas é importante que nós, homens, tenhamos bem frisado no nosso espírito, na nossa mente, no nosso coração, de que nós somos o responsável pela provisão na nossa casa. E como última responsabilidade, existem tantas outras, mas eu quero parar aqui com essa responsabilidade, que é de proteção. Interessante, quando nós nos lembramos de Abraão, qual a primeira palavra que vem à sua mente? É fé. Abraão, o pai da fé, não é verdade? Mas nós vamos ver lá em Gênesis 12:13, que Abraão fraquejou no momento quando ele expôs a sua esposa. Diz assim, dize, pois, que és minha irmã, para que me considerem por amor de ti e por tua causa, me conservem a vida. Ali Abraão, ele foi egoísta. E ele disse para Sara, induziu a sua esposa a falar uma meia-verdade, dizendo que ela era irmã dele, e as pessoas então, sabendo que ela era irmã dele, eles o manteriam vivo. Pegariam a Sara, levaria lá para o rei, para o faraó, mas olha, Abraão realmente ele foi muito infeliz com aquela atitude e ele não protegeu a sua esposa. Como protetores, queridos homens, nós precisamos ter esse entendimento. A proteção em todos os aspectos, a proteção no aspecto físico, no aspecto emocional, no aspecto espiritual. E uma das grandes reclamações que as mulheres hoje apresentam para nós no gabinete pastoral é a falta do homem assumir a sua responsabilidade como protetor dentro da sua casa, na sua família. E muitos homens, infelizmente, têm falhado. Nós precisamos zelar pela proteção da nossa esposa. Quando nós chamamos a nossa esposa para orar, quando nós ministramos ao coração da nossa esposa, quando nós nos dispomos a ir para a igreja e não esperamos que a nossa esposa nos chame para ir à igreja, a gente não vai arrastado para a igreja pela esposa, não, nós vamos, nos dispomos, estamos sempre prontos. É uma forma de proteção. Quando nós ministramos a palavra de Deus para os nossos filhos, quando nós os ensinamos, nos tornamos exemplo, nós somos
proteção para com a nossa esposa. Mas não é só aspecto espiritual, não. Tem um aspecto físico também. Quando você anda com a sua esposa, sabe? Ande com ela, segurando na mão dela, firme na mão dela. De repente ela está andando de salto, mesmo que não seja, mas ela pode tropeçar. Se ela tropeçar, ela não vai cair porque você, como forte, mão forte, está do lado dela, segurando, não vai deixar ela cair. Seja cavalheiro, sabe? É muito bom para a emoção da mulher. Na hora de você entrar no carro, abra a porta para ela entrar. Na hora de sair, se vai subir uma escada, deixa que ela vá à frente, você vai atrás. Entrar no ônibus, ela sobe primeiro e você fica para protegê-la. Na hora de descer do ônibus, você desce, dá a mão para ela. Olha, toda mulher gostaria de ser tratada como rainha. Sabe, ela faz até assim com a mão, assim, na verdade, para que você pegue na mão dela e ela com todo carinho, com toda alegria, e ela gostaria que todo mundo estivesse vendo aquilo que o seu marido está fazendo por ela, para abençoá-la. É uma proteção, sabe, queridos irmãos? Então, e a outra coisa que você vai fazer é quando você se torna também muito presente na vida dos seus filhos, e você não sobrecarrega a sua esposa, você não sobrecarrega e cumpre também as suas responsabilidades com diligência, e ela não tem que assumir as responsabilidades que são suas. Olha, é algo precioso que você vai fazer e cumprindo essa missão de protetor da sua esposa. Eu espero que você tenha recebido essa palavra e que o nome do Senhor possa ter sido glorificado na sua vida, esteja sendo glorificado na sua vida neste momento. Talvez você pense, homem, puxa, eu preciso mudar, eu preciso melhorar. Que bom que o Senhor nos usou para falar ao seu coração. Então tome essa atitude, faça, sabe? Resolva, decida-se por você ser um homem que efetivamente assume cada uma das responsabilidades que o Senhor tem dado para você. Eu quero orar, vou ministrar sobre a sua vida neste momento. E se você está aí reunido em família, deem as mãos vocês, se quiserem se ajoelhem, mas esse é um momento em família. Talvez você não tenha aquele hábito de orar juntos em família. Então aproveite este momento, vamos começar. Sempre tem um começo. Então toque aí, segura nas mãos da esposa, dos filhos, e vocês realmente vão começar esse novo tempo. E você, homem, vai ser um homem diferente para a glória de Deus. Senhor, nosso Deus, eterno Pai, graças te damos pela vida de cada telespectador que nos assiste nesta hora. Os abençoamos em nome de Jesus e ministramos, Pai querido, a tua bênção sobre a vida destes homens, para que assumam a sua responsabilidade no seu lar, como profeta, sacerdote, como provedor, como protetor, para a honra e para a glória do teu nome. Nós abençoamos no nome de Jesus. Amém. Eu profetizo sobre a sua vida, profetizo e ministro sobre a sua vida, homem, para que você possa ser um homem aprovado por Deus, para que você possa ser um homem segundo o coração de Deus, para que você possa ser aprovado como servo do Senhor, como marido, como pai, como ministro do Senhor e como profissional. Que a graça do Senhor seja sobre a sua vida e o seu lar seja um local de adoração para a honra e glória do Senhor. Deus abençoe.